vídeo passa para outras componentes da criosfera, mais especificamente para o gelo marinho do Ártico e da Antártica. E aí, de novo, é muito estranho, mas as informações passadas não batem. Alguns gráficos viajam pela tela por alguns segundos, mas, claro, eu me dei o trabalho de congelar a imagem e o que é que eu percebi? Primeira coisa é o seguinte, os gráficos em geral mostram apenas parte do ano, justamente a parte em que o gelo cresce. Sim, porque o gelo cresce todo ano durante os meses frios, durante os meses de inverno e durante o início da primavera, isso em cada hemisfério. Obviamente, em todo ano eles têm um recuo nos meses quentes, basicamente durante o verão e princípio do outono. O que acontece, no entanto, é que tanto no Ártico como agora na Antártica, a Antártica mostrava um comportamento um pouco diferente até recentemente, mas agora nos dois polos o que acontece é, durante o inverno, o ganho de gelo é cada vez menor. E durante o verão, a tendência é que a perda de gelo seja cada vez maior. Os resultados estão aí para todo mundo ver. Quem quiser pode pegar os dados, eles estão no National Snow and Ice Data Center, o NSIDC, e são dados públicos, de novo, quem quiser pode baixar, fazer gráficos, dar zoom, comparar um ano com o outro. Isso é uma coisa que, aliás, eu me orgulho muito. A ciência do clima é uma ciência muito aberta, com dados públicos amplamente acessíveis. O que acontece quando a gente olha os dados do NSIDC é que tanto na Antártica quanto no Ártico a cobertura de gelo marinho está abaixo do normal, e bem abaixo do normal. Eles, na verdade, estão muito abaixo de um desvio padrão, ou, na verdade, em alguns casos, 2 desvios padrões ou mais abaixo. Isso é visível, né, em todos os gráficos que a gente percebe quando a gente compara os valores atuais com as médias, por exemplo, a mediana de 1981 a 2010, que é tomada como referência nesses casos. O mais interessante é quando a gente junta os dois polos, né? A perda de gelo marinho, que é tão significativa no Ártico já há várias décadas, e um sinal importante que agora apareceu na Antártica, também de perda significativa de gelo marinho. Quando a gente junta os dois gráficos, o que acontece é a área de gelo global teve uma perda muito significativa. Fácil de perceber isso, especialmente quando a gente olha para novembro. E vejam, não é pouca coisa. A gente está falando aí, o eixo do gráfico está em milhões de quilômetros quadrados, o normal, né, girava em torno de 22 milhões de quilômetros quadrados, no máximo conjunto em novembro, e os valores aí de 2016 foram realmente de assustar. Nós tivemos menos de 18 milhões de quilômetros quadrados, justamente no momento que deveríamos ter um pico de ocorrência de gelo marinho global, somando Ártico e Antártica. Vejam bem, são 4 milhões de quilômetros quadrados. Eu acho que isso não é pouca coisa, né? Quem quiser pode comparar isso com dados da área de estados brasileiros, da área de vários países, então é bom ficar atento. É importante frisar uma coisa nesse caso. Quando nós temos uma perda de área do gelo marinho, isso implica no aparecimento de um mecanismo de feedback ou de retroalimentação climática que nós conhecemos como feedback do gelo albedo. O que é que isso significa? Significa o seguinte: como o nosso planeta ele basicamente depende de um balanço de energia, e esse balanço de energia depende da quantidade de luz solar que incide, da refletividade do planeta, ou usando um termo melhor, o albedo, que diz qual a porcentagem dessa radiação vai ser refletida para o espaço, e depende, obviamente, da porcentagem da radiação incidente que fica armazenada por conta do efeito estufa exercido pela atmosfera. Pois bem, o que é o feedback do gelo albedo? O que acontece é, se o planeta esquenta, ele perde gelo. Se o planeta perde gelo, ele perde uma das suas principais superfícies refletoras. O gelo tem um albedo tipicamente acima de 60%, e a reflexão
da radiação solar durante o período de verão em cada calota polar é um fator importante para devolver energia para o espaço. Obviamente, se eu troco o gelo por uma superfície mais escura, seja ela continental ou principalmente oceânica, os oceanos absorvem muita luz solar, o que é que acontece? Menos radiação solar é refletida para o espaço, mais radiação é absorvida dentro do sistema climático terrestre e isso acelera o aquecimento. Ora, mais aquecimento, mais degelo. E aí fica um círculo vicioso. É o que a gente chama de feedback do gelo albedo. E isso tem um efeito regional e, claro, tem um efeito no balanço energético global. O Ártico, em particular, já tem esse fenômeno muito bem configurado. É o que vários cientistas já chamam de amplificação do Ártico. Não é à toa que é a região do globo, é a faixa de latitudes que tem se aquecido numa velocidade maior, inclusive, do que a média global. Vamos então continuar, né? Eu inclusive recomendo, quem tiver Twitter, tem uma arroba sensacional de um pesquisador que trabalha justamente com criosfera, é especialista nisso e que produz material de excelente qualidade. @zlab. Vocês podem conferir, seguir o nosso colega no Twitter, né, com informações sempre muito atualizadas sobre a criosfera terrestre. Aliás, ele publicou recentemente um gráfico que mostra o seguinte: o mínimo de cobertura do gelo do Ártico tipicamente ocorre em setembro, né? Final do verão você tem o máximo de gelo. Veja só, ainda em julho nós já atingimos o valor que nos anos 80 costumava ser o mínimo. E em agosto agora superamos o mínimo dos anos 2000. Então veja que nós temos de fato, nós estamos falando de um declínio muito significativo do gelo marinho do Ártico e da criosfera terrestre em geral. Então, de fato, eu não sei de onde é que algumas pessoas têm tirado a ideia de que possa haver algum tipo de recuperação ou de ciclo na criosfera terrestre no Ártico. Não, todas as evidências vão no sentido muito nítido de que nós estamos tendo um declínio dessa quantidade de gelo em função do aquecimento global. Existe muito material no meu blog publicado sobre o Ártico e essa é uma preocupação que eu tenho. O que eu jogo no blog, obviamente, ele não é revisado por pares, mas todos os links ali apontam para ou o dado do Instituto de Pesquisa, a fonte original, ou para artigos publicados em periódicos de primeira linha, Nature, Science e os jornais da área. Aliás, essa é uma coisa que, nossa, é impressionante, né? Como falta conteúdo no vídeo lá do rapaz, porque nenhuma referência é citada com base científica, com base em periódicos de prestígio.